hora da virada chegou. O momento mais aguardado dos últimos 2 anos, na verdade, mais de 2 anos, está prestes a acontecer. Na verdade, vai acontecer amanhã, às 15 horas. Eu estou falando do corte na taxa de juros por parte do Banco Central americano e nós vamos entender nessa aula todos os impactos decorrentes disso. Primeiro, a gente precisa voltar alguns anos atrás e entender o que aconteceu. Então, 2019, 2020, o mundo estava acometido pela pandemia do Covid-19. Os bancos centrais ao redor do mundo adotaram uma política de juros zero e uma injeção muito grande de liquidez na economia. Isso fez todos os mercados de rendas variáveis subir bastante, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu quero que vocês percebam é que desde março de 2022 a gente começou a subir de uma forma parabólica as taxas de juros ao redor do mundo e, por consequência, nos Estados Unidos, no intuito de conter a inflação que foi gerada pela aquela impressão desenfreada de dinheiro e taxas zero ao redor do mundo para conter todo aquele impacto da pandemia do Covid-19, e isso trouxe consequências que foi uma inflação generalizada, como eu acabei de falar, e por consequência, para controlar essa inflação, os Estados Unidos chegou à sua maior taxa de juros dos últimos tempos. Nesse momento, estamos na taxa de juros de 5,25 a 5,50. Percebam que quando os Estados Unidos começou esse processo de elevação de corte na taxa de juros, o mercado que vinha subindo bastante por conta da política de juros zero e da injeção de liquidez na economia global, começou a sentir fortemente o impacto da contração econômica e o mercado saiu ali da faixa dos 46 mil dólares e chegamos ao patamar de menos de 16 mil dólares, que foi o fundo do North Supermarket ali em novembro de 2022. Percebam como que a curva é parecida. Então, em março, a gente tem aqui o início dessa correção mais parabólica. E quando a gente volta ao slide, a gente percebe que justamente em março é quando a gente começou esse processo muito forte de aumento na taxa de juros para controlar a inflação. Então, tudo é um jogo de controlar a inflação, mas não deixar o mercado de trabalho se deteriorar. E agora a gente está começando a vivenciar a outra ponta do anzol. A inflação, ela chegou muito próxima da meta do Banco Central americano, né? A meta que foi estipulada por eles, só que o mercado de trabalho ele está começando a sofrer bastante. Então a gente precisa agora cortar a taxa de juros, né? Reaquecer a economia para poder fomentar o mercado de trabalho e não deixar a economia dos Estados Unidos quebrar. E aí a gente começa a vivenciar um momento parecido com o que vivenciamos lá em 2020, claro, guardada as proporções. Percebam que em 2020 a gente chegou a uma política de juros zero aqui, então ninguém sabia o que aconteceria do mundo. Todos os bancos centrais resolveram salvaguardar a economia, ou seja, cortar juros, levar juros ao zero e injetar muito dinheiro na economia, mesmo sabendo que lá na frente isso causaria uma grande inflação, que foi o que ocorreu e por isso começamos a elevação na taxa de juros em 2022 até esse momento que estamos estagnados em 5,50, o maior patamar desde janeiro de 2001. E quando a gente iniciou esse processo de corte na taxa de juros, injeção de liquidez na economia, que foi bem aqui, a gente percebe que foi em março de 19, mais ou menos, abril, março de 19, até chegar aqui em 2020, essa política de juros zero que perdurou até 21, ali em 22 a gente começou a subir os juros, a gente teve uma grande injeção na economia também, tá? Que foi exatamente isso aqui é o balanço do Banco Central americano. Percebam essa curva parabólica a partir de 2020 até aqui meados de 2021 ou 22 foi quando a gente atingiu um topo, né, de injeção de liquidez na economia e o mercado respondeu muito positivamente quando a gente tem uma injeção de dinheiro na economia e uma política de juros zero. Primeiro que uma política de juros zero desincentiva o investidor comprar título de dívida do governo, por exemplo, um tesouro direto, porque ele vai estar pagando muito pouco. Então esse investidor ele sai da renda fixa, pega o seu capital e vai procurar algum local que está oferecendo para ele um retorno maior. Aí ele encontra S&P 500, se tratando dos Estados Unidos, Nasdaq e Bitcoin, criptomoedas em geral. Segundo, que uma injeção muito grande de liquidez na economia torna o dinheiro sem valor, e o dinheiro sem valor ele precisa de um retorno maior, né? Lembrando que tudo que é escasso tem mais valor, tudo que tem em excesso ele tem menos valor. Quando a gente injeta muito dinheiro na economia, você corrói muito o seu poder de compra, tá? E aí a gente precisa procurar investimentos que vão nos dar um retorno maior para poder compensar essa perda do poder de compra. E foi isso que aconteceu. Percebam que a gente começou a injetar muito dinheiro na economia aqui em 2020, tá? Março, abril de 2020. E é exatamente esse momento que o Bitcoin estava sendo cotado mais ou menos em 6 mil dólares
e chegou a um patamar de 65 mil dólares no seu topo de mercado. Então percebam como o Bitcoin está totalmente atrelado com um momento de expansão econômica, um momento de corte na taxa de juros e um momento de injeção de liquidez na economia. E nesse momento ele performa super positivamente, mas o contrário também é verdadeiro. Quando a gente está vivenciando um momento de contração econômica, elevação na taxa de juros e sugar ali o dinheiro da liquidez da economia, o Bitcoin ele tem a pior performance entre todos os ativos. Esse ciclo ele acontece mais ou menos de 4 a 6 anos, tá? Ele se repete. Coincidentemente, ele tem casado com o halving. Muita gente especula que isso daí aconteceu lá em 2020 por conta do halving. O Bitcoin subiu por conta do halving. E não foi por conta do halving. Inclusive, eu fiz um vídeo lá no meu Instagram essa semana falando exatamente por que o Bitcoin não subiu por conta do halving, sim por causa do ciclo de injeção econômica. Fiz um vídeo aqui no YouTube também, eu vou deixar aqui na descrição minhas redes sociais, vocês podem acompanhar lá. E claro, curtam o vídeo, sigam o canal, porque eu estou entregando conteúdo aqui que é o ouro para vocês, para ajudar esse conteúdo a chegar a mais gente. E se você ainda não se tornou um cria, não entrou na comunidade, aqui embaixo está o link da fila de espera da nossa comunidade, que vão abrir vagas no dia 17 de outubro, e você pode pertencer à nossa comunidade. Além disso, tem também o link do nosso grupo do WhatsApp, onde você vai receber análises como essa todos os dias. Todos os dias não, que eu também sou filho de Deus, de segunda a sexta, beleza? Então senta o dedo no like, segue o canal, ativa o sininho aí para você receber sempre notificação. Mas vamos falar aqui do que estávamos falando. Então a gente pode perceber que corrobora com todos os outros dados que a gente vem trazendo. Aqui, ó, em março, abril, a gente teve uma grande injeção de liquidez. Essas barras verdes aqui, ó, é injeção de liquidez, é o M2, é liquidez global que ela estava aumentando. E isso fez aqui, ó, o preço do Bitcoin vir subindo depois. Percebam quando a gente começou esse momento de contração e não mais de expansão econômica, o preço do Bitcoin começou a ratear e começou a corrigir novamente. Foi aquele processo, né, daqui em março, ó, de elevação na taxa de juros, contração econômica, fuga de liquidez global, e aí esse capital ele migra todo para renda fixa, pessoal. Aqui começa a ficar extremamente arriscado e não compensador. Então o capital sai daqui, a gente volta e começa um ciclo de bear market novamente, tá? E o que a gente pode perceber agora? Que a gente está subindo o nosso M2, né? Que é a liquidez global, em percentual proporcionais ao mesmo percentual de abril de 2020, que está mais ou menos aqui, ó. Percebam que estava um pouco mais de 6% ao ano, que é o que estava em abril de 2020. Então, a gente está vivenciando novamente um ciclo de injeção de liquidez global. Todos os bancos centrais, com exceção do Japão, que está vindo na contramão, né? O Japão já estava há mais de 20 anos numa política de juros zero e até negativo, e agora estão subindo os juros, mas todos os outros principais bancos centrais ao redor do mundo estão cortando sua taxa de juros. Já cortaram, já deram início a esse processo. E agora a gente tem a maior potência econômica do mundo, que é os Estados Unidos, prestes a vivenciar esse processo de corte na taxa de juros, que isso daí vai se dar amanhã, às 15 horas, e às 15h30 nós vamos ter a fala de Jeremy Powell. O mercado agora está começando a precificar um corte na taxa de juros mais agressivo. Apesar de quando você entra lá no Invest, calendário do Invest, tá lá a previsão é de 5,25, ou seja, uma previsão de 25 pontos base de corte na taxa de juros, só que o mercado ele já está especulando um corte maior. Então, aguardem volatilidade para o dia de amanhã, mas vamos tirar um pouco do zoom e entender o que acontece quando a gente tem um corte na taxa de juros. Porque muita gente fala, cortou juros, o mercado vai despencar, agora já era, mas não é bem assim. Vamos entender cada cenário de mercado, o que pode acontecer. Mas eu acho que a gente antes tem que tirar o zoom e entender que a gente está vivenciando todo aquele ciclo que eu acabei de falar para vocês de expansão monetária. Então, perceba que o mercado está precificando um corte agora, um outro corte aqui, ó, em novembro, um outro corte em dezembro, e ao longo de 2024 e 2025 inteiro, o mercado está precificando cortes na taxa de juros e até mesmo em 2026. Então, a gente vai continuar vivenciando um ciclo de expansão econômica e não de contração econômica. E lembra que eu falei para vocês que o ativo mais correlacionado com o ciclo de expansão econômica é o Bitcoin e o mercado de criptoativo em geral? Então, eu estou muito bullish para os próximos meses dentro do mercado cripto, porque a gente segue aqui, ó, esse ciclo de injeção de liquidez global. Toda vez que a injeção de liquidez global, né, o dinheiro circulando na economia, injetado na economia, ele está nas suas mínimas, a gente tem um bear market. Isso daqui é cíclico, pessoal. Percebam que, de acordo com esse gráfico, em 2025 para 2026, a gente vai estar chegando aqui num topo de injeção de liquidez econômica global para poder depois
voltar à nossa fase de bear market, tá? Então, a gente está vivenciando a mesma proporção de alta aqui, ó, que 2020, tá? O mesmo retorno, a mesma injeção de liquidez global que 2020. Não acredito que a gente vai ter uma alta tão exponencial quanto 2021, porque a gente realmente teve uma impressão de dinheiro muito grande e uma política de juros zero por parte de todos os bancos centrais ao redor do mundo, e os juros não foram sendo cortados aos poucos, e sim foram cortados de uma forma muito abrupta, e a gente teve uma injeção de liquidez global diretamente para a mão da população, e não como está ocorrendo agora. Por isso a gente está sentindo os efeitos um pouco mais retardados na economia. E quando a gente fala de cortou os juros, a gente vai ter um retorno ruim 12 meses após? Não necessariamente. A gente percebe que quando a gente tem um corte na taxa de juros acompanhado de uma recessão, que foi o que aconteceu em 2000 e 2008, né, com a bolha.com e com a bolha do subprime, a gente sim tem uma performance negativa nos 12 meses subsequentes, né? Se a gente pegar aqui o S&P 500, nesses dois cenários aqui de recessão, a gente teve menos 14% e menos 24%. Mas em todos os ambos cenários, a gente teve um retorno positivo de S&P 500 ao longo dos próximos 12 meses. Claro, não entrando em uma recessão, beleza? E aí eu trouxe para vocês aqui, ó, desde 1954, essa política de corte na taxa de juros com uma performance positiva ou negativa dos 12 meses subsequentes. A gente pode perceber que isso só aconteceu aqui em 2001 e 2008. Em nenhum outro momento isso aconteceu. A gente chegou a ter um mês negativo aqui, ó, em dezembro de 74. Chegamos a ter um mês negativo aqui em março de 2020, né, que foi a pandemia, mas no apanhado geral dos 12 meses a gente teve um retorno positivo em todos os outros cenários, com exceção de 2001 e 2007, lembrando que foram anos que a gente entrou em recessão. Mas e aí, Cria, se a gente entrar em uma recessão agora, o mercado de trabalho está sofrendo demais, a gente pode entrar em uma recessão. Beleza, sim, podemos entrar em uma recessão. Por isso que eu trouxe um cenário para vocês aqui do S&P 500 de uma média, né, desde 1965, de quando a gente entrou em recessão, não entrou em recessão e por aí vai, né? Então, a missão do Fed é fazer com que a gente tenha um soft landing, não entrando em uma recessão. Isso é extremamente difícil, mas em um cenário de soft landing, a gente tem um retorno médio aqui, ó, de até 20% no S&P 500. Lembrando que o Bitcoin e mercado cripto é o S&P 500 com anabolizante, tá? E aí, em um cenário de recessão, a gente chegou a ter um cenário aqui pessimista, né? Uma queda de até menos 5% no S&P 500, mas lembrando que a gente tem uma queda e depois começa a recuperar, e aqui, ó, nos 12 meses subsequentes, né, a gente vem subindo e vem buscando o mercado de alta novamente. E aqui a gente traz uma média, né, entre soft landing e recessão, pegando uma média do apanhado geral, a gente continua positivo em 5%, tá? Pegando assim, realmente uma média de tudo que já ocorreu, o mercado respondeu positivamente em 5% ao longo dos 12 meses subsequentes. Então é isso que vocês precisam ter em mente. Tirem um pouco do zoom do curto prazo. Podemos ter sim volatilidade no curto prazo, até porque o mercado está extremamente dividido com relação a quantidade de corte na taxa de juros nessa reunião que vai acontecer amanhã. Então, sim, boa parte do mercado não vai estar satisfeito com o que vai acontecer amanhã. Podemos ter mais uma queda e buscar aquela região lá de 50 mil dólares novamente. Na minha opinião, se tivermos essa queda, vai ser a última queda antes da gente iniciar uma pernada de alta que só vai ser parada lá na frente, na minha opinião, por uma recessão. Mas o mercado vai ter um gap para aproveitar antes de uma recessão. Beleza, pessoal? Então, essa é a minha opinião. Claro, isso aqui nunca vai ser uma recomendação de investimento. Eu quero sempre compartilhar com vocês a forma que eu penso. Isso daqui é um pouco do estudo que eu levo para a minha comunidade fechada. Então, se você tem interesse em entrar na nossa comunidade lá em outubro, entra no nosso link de espera, porque todo mundo que está lá no nosso link de espera, né, além de receber análise diariamente, sempre tem algum bônus, um desconto, um acesso prioritário para entrar na nossa comunidade. E claro, não esqueçam de curtir o vídeo, seguir o canal e ativar o sininho aí para receber sempre mais notificações. Ficam com Deus, forte abraço. Lembrando que temos vídeos aqui no canal agora toda terça e quinta-feira, lá no Instagram, Rios, praticamente todos os dias. Então me sigam lá também, vou deixar aqui nossas redes sociais e nos vemos aqui no YouTube na quinta-feira. Forte abraço, fiquem com Deus.